Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do VideoScribe. Como criar gráficos animados no VideoScribe. Para quem não sabe, o VideoScribe tem um botão aqui, um comando, que gera gráficos diretamente do programa. Então você não precisa ficar quebrando a cabeça para ter criatividade de criar gráficos. Existem gráficos diretamente no programa. Para quem ainda não conhece o VideoScribe, é aquele programa tão legal com o efeito da mãozinha desenhando. É um programa muito especial e permite muitas possibilidades para os usuários. Então fica até o fim do vídeo para aprender a fazer gráficos no VideoScribe. Vai na descrição para baixar modelos, suportes que a gente disponibiliza grátis e bora para a tela. Na aula de hoje nós vamos falar sobre gráficos e como eu disse no início, nós temos um botão aqui para criar gráficos. Quando eu clico nesse botão, vai surgir uma caixa chamada Add Chart e eu tenho campos muito intuitivos aqui. O primeiro campo é Labels e aqui você vai colocar os nomes. Por exemplo, você vai fazer um gráfico junho, julho e agosto, tá vendo aqui? Vai separar por vírgula. Janeiro, fevereiro e março. Basta você separar por vírgula. Depois nós temos o campo Data Values e aqui nós vamos colocar os valores. Como no exemplo aqui, 5, 10, 15. Os números também são separados por vírgulas e você pode utilizar casas decimais. Você só não pode utilizar pontos aqui, pois do contrário vai deformar o seu gráfico. Outra opção interessante é o Chart Type. Aqui no Chart Type você pode escolher um gráfico de barra, um gráfico de pizza e um gráfico de linhas. Isso é muito interessante. Depois nós temos o campo Label Font. Aqui você vai escolher, obviamente, as fontes do gráfico. Então, se você definiu alguns nomes aqui na parte de cima, pode definir a fonte desses nomes, simplesmente isso. Ainda existe um outro campo chamado Label Location, e aqui você vai dizer se esses nomes que você colocou no gráfico, se eles vão ficar na parte de dentro, de fora ou em nenhum lugar, senão vai ter informações no gráfico. Então dá para escolher isso também. E por último nós temos Border Thickness. O Border Thickness é a espessura da linha do seu gráfico. Então ele vem como padrão aqui 5px, que são 5 pixels, e você pode aumentar se você quiser deixar um gráfico mais espesso. E para mostrar como utilizar, nós vamos criar alguma situação aqui. Vamos dizer que o nosso gráfico vai ser gerado com janeiro, vou colocar jan, vírgula, fev, de fevereiro, vírgula, mar, de março. Então basta fazer isso, coloca o nome e separa por vírgula. Depois eu tenho os valores desse gráfico. Então você vai colocar o valor, vírgula, o próximo valor. Então o primeiro vai ser 59,65,30. Apliquei os valores. O meu gráfico vai ser de pizza, esse primeiro gráfico. E a fonte, eu vou escolher uma fonte um pouquinho mais comportada aqui. Por exemplo, essa fonte Londrina Solid. E a espessura da borda eu vou colocar 15 pixels. Depois nós temos outras duas opções interessantes. Eu quero que o gráfico tenha cor ou que ele seja apenas um contorno. Então eu vou marcar essa opção aqui, Color. Eu quero que mostre os valores ou não. Então você vai marcar essa opção ou não. Nesse caso, eu quero cor e eu quero os valores. Vou confirmar no OK e olha o que aconteceu. O gráfico de pizza foi criado tranquilamente aqui no VideoScribe. Aí você vai falar, poxa Everton, mas não é um gráfico tão bonito assim. Se você precisa de um gráfico muito bonito aqui no VideoScribe, eu recomendo que você importe e eu já vou mostrar como fazer isso. Esse gráfico aqui é uma ilustração, então não espere algo tão elaborado assim. O grande barato desses gráficos do VideoScribe é que você tem o efeito de mão. Então eu vou executar a apresentação e olha que interessante. Eu tenho aí todo o efeito do desenho do gráfico. Eu posso definir o tempo, posso definir a pausa, tudo que a gente pode fazer em qualquer tipo de imagem. Quando eu tenho um gráfico aplicado aqui na tela, que a gente já aprendeu a fazer, ele também vai aparecer aqui na timeline. E o que é a timeline? A timeline é onde todos os objetos são aplicados sequencialmente. Por quê? O VideoScribe precisa ter uma sequência, com um tempo definido de pausa, com tempo de duração, tudo aquilo que a gente tem visto ao passar dos vídeos. O importante aqui é que o gráfico também tem propriedades. Então você vai clicar 2 vezes no gráfico para acessar todas as propriedades do gráfico. A outra forma de acessar propriedades é vindo direto aqui nesse botão Properties, e quando eu clico nesse botãozinho, eu vou acessar aqui todas as guias também. Vamos começar aqui pela guia Graphic Filters. Quando eu venho aqui em Graphic Filters,
É muito simples, eu posso aplicar alguns filtros no texto do gráfico. Então eu tenho Blur, Glow, Brightness, Saturation, Contrast, são aqueles efeitos padrão que a gente encontra por aí em textos. Você pode aumentar, diminuir, até que o gráfico fique ideal no seu projeto. Depois nós temos Drawing Option, e aqui é muito importante. Como padrão, as imagens e gráficos sempre estarão no Draw. O que é o Draw? É o efeito da mão desenhando, que é a essência desse programa. Mas você pode utilizar outras opções. Por exemplo, Fade In. Quando eu utilizo o Fade In, o gráfico vai surgir na tela. Então não necessariamente precisa ter a mãozinha desenhando. Eu posso dar o preview aqui para ver como fica. Ele vai simplesmente surgir na tela. É um efeito bem legal. Também posso aplicar o Move In. E quando eu utilizo o Move In, eu posso mostrar a direção dele. Ele vai se mover de onde? Da direita, da esquerda, de baixo, de cima. Você pode definir isso. Eu vou dar o preview aqui, ó. O Move In, ele vai ser movido, vai ser arrastado até a origem, até o ponto que você definiu na tela. Depois disso eu tenho aqui algumas opções de preenchimento. Por exemplo, eu quero que o objeto seja full color, tenha todas as cores. Eu quero que seja outline. O que é outline? Apenas as linhas. Olha o que acontece. Não tem cores, eu posso mudar isso aqui também. Eu posso escolher Grayscale, nesse caso vai ficar preto e branco, com escala cinza, que pode ser interessante para o seu projeto também. E eu tenho aqui o efeito silhueta também, ó. Nada mais é do que a silhueta. Fica mais legal quando você desenha uma pessoa, por exemplo, para você entender. Só tem a sombra ali, não tem detalhamento nenhum. Você vai escolher o efeito desejado. Aqui nessa guia a gente pode definir também a transparência, a rotação e os tempos de animação, pausa e transição, que são tão importantes no VideoScribe. A próxima guia, Edit Chart, é fundamental para o gráfico. É exatamente onde nós começamos e aplicamos lá o mês, os valores, o gráfico de barra, a fonte e como o texto ia ficar aplicado. A gente pode voltar aqui a qualquer momento e mudar o gráfico para um gráfico de linha, por exemplo, e aplicar. Ele vai continuar com a mesma aplicação. Nesse caso não está mais desenhando, pois eu deixei o efeito Move In, então ele chega arrastando na tela. Esse é o gráfico do VideoScribe, mas você pode também importar um gráfico. Como assim? Lembra que eu falei que se você quiser um gráfico mais bonito, você tem que importar? Então você vai fazer isso como? Vem aqui na sua biblioteca de imagens, clico nesse botão, depois eu venho na opção My Images, e eu tenho a opção From My Computer, ou de uma URL. Então você pode buscar uma imagem, um gráfico também de uma URL. O mais comum é buscar aqui do meu computador, então você vai clicar nessa opção e vai buscar o gráfico no seu computador. Nesse caso aqui eu já busquei e eu tenho já o gráfico aqui instalado. Eu vou clicar e olha o que acontece, eu importei um gráfico no VideoScribe. Isso é legal porque eu posso trazer um gráfico mais elaborado. O único ponto negativo de trazer um gráfico assim é que eu não tenho o efeito desenhando à mão, linha por linha, como os objetos originais. Mas eu posso desenhar à mão também. Vou executar, olha o que acontece. Vai executar na mão também, sem problemas. E quando eu clico duas vezes, eu tenho acesso a todas as propriedades, mas agora não é mais um gráfico, é uma imagem externa de um gráfico. E nesse caso você não vai ter mais aquelas opções de gráfico. Você volta com a guia Drawing Hand para escolher as mãos e canetas que farão o efeito de desenho. Drawing Option para você definir o efeito, efeitos de cores e os tempos de animação, e a guia Graphic Filters para aplicar diversos tipos de filtros no seu projeto. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como trabalhar com gráficos no VideoScribe. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.